Então, vamos continuar. Então, olha só. Vamos falar sobre esses números químicos aí. Primeira coisa que eu quero falar antes de... só para a gente relembrar que isso também eu já falei na aula, em aulas anteriores e presenciais, inclusive. Quantos números representam um elemento químico? 2, o número atômico e a massa. Isso, perfeito. O número atômico e o número de massa. Lembra que eu falei que o número atômico ele é referente a qual partícula subatômica? Prótons. O próton. Isso, É o próton? Isso, prótons. O número atômico é o número de prótons. Lembra que o número atômico a gente representa pela letra Z, tá? E o número atômico é sempre o número inteiro. Sempre o número inteiro. E é sempre o número menor que representa um elemento químico em relação ao outro, que é o número de massa. O número de massa a gente representa pela letra A. A massa, o número de massa, ela é representada por quais partículas subatômicas? Os Próton e nêutrons e nêutron. os prótons. Isso, prótons e nêutrons. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, ó, do potássio, por exemplo, o 19 seria referente ao número de prótons, que é o número atômico, e o número maior é o número de massa, que seria referente ao número de prótons e nêutrons, tá? Da mesma forma aqui no cloro, ó, o 17 seria o número atômico, que é referente ao número de prótons, e o 35 seria referente ao número de massa, que seria igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Aí vem a pergunta, que eu também já falei isso em sala de aula. Qual é o número que é a identidade do átomo? O próton. O número de prótons, que é igual ao número atômico. Existe algum elemento químico que tenha um número atômico igual ao outro? Não, só se eles forem isótopos, né? Não, mas aí, concordo com você, Maiarinha, mas a pergunta foi, tem como algum elemento químico ter um número atômico igual a outro elemento químico? Não, nesse caso não. Não. Porque cada elemento químico tem um número atômico específico dele, é o número que representa ele. Agora, caso eles tenham números atômicos iguais, que é o caso dos isótopos, que a gente vai até falar daqui a pouquinho, aí não vão ser elementos químicos diferentes, vão ser elementos químicos iguais, tá? Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Então, ó, o número atômico é o número referente ao número de prótons, que é sempre o número menor que representa o elemento químico, e é o número inteiro. Não existe um elemento químico com número atômico igual a de outro elemento químico. E o número maior é o número de massa, que é referente ao número de prótons, mais o número de nêutrons. Ok? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim. Tranquilo, né? Então, a gente tem alguns exemplos ó, de atômicos, dos elementos químicos. Nesse caso aí, de todos os elementos que eu coloquei na representação aí, os números atômicos são os números inferiores, que são os menores aí, tá? Que é referente ao número de prótons. E o número de massa é o número maior que a gente tem aí, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. E aí você pode ter essa representação de várias formas. Lembra que eu falei que não tem uma regra. Não existe uma regra para falar que o número atômico tem que ser embaixo, o número de massa tem que ser em cima, ou à esquerda, ou à direita, não. O número atômico pode estar em cima, embaixo, à esquerda, à direita do elemento químico e vice-versa com o número de massa também, tá? E aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse segundo quadradinho aqui, nesse segundo retângulo, eu tenho três formas de representar um elemento químico. Alguém pode diferenciar para mim essas três representações? No primeiro está no estado fundamental. No segundo tem a presença de um ânion, né? Cátion. Cátion, isso. E a terceira é um ânion. Beleza. Então vamos lá. Gente, de acordo com o que o Álvaro falou, nós temos duas formas de representar um elemento químico. No estado fundamental, que foi o que o Álvaro falou, ou neutro, que é a primeira representação aqui. Aqui o sódio, o Na, está no estado fundamental ou neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas, que são os prótons, é igual à quantidade de cargas negativas, que são os elétrons.
Tá? Quando a gente fala que um elemento está no estado fundamental ou neutro, é isso que significa. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Carga positiva é igual a quantidade de cargas negativas. Agora, essas duas representações que estão aqui, é a representação de quê? Que não foi falado ainda. Mas já foi falado em sala de aula. Como é que eu chamo essa representação aí que tem a carga positiva e a carga negativa? Íons. Isso, são íons. Íons, só para relembrar, são espécies carregadas positivamente ou negativamente. E isso, essa questão das espécies carregadas positiva ou negativamente, esses íons, elas são formadas de acordo com o quê? Como que o íon é formado? O que tem que acontecer no átomo para formar um íon? Ele tem que perder elétron ou ganhar. Isso, ou ele perde ou ele ganha elétrons. No caso do potássio, que é essa primeira representação que a gente tem aí, ó, esse caso aqui, que até o Álvaro falou, o potássio está com a carga positiva. Esse íon tem um nome específico que é um que eu chamo de cátion, tá? Então, o cátion é um tipo de íon carregado positivamente e ele é formado quando ele perde elétrons. Ou seja, a quantidade de prótons dele vai ser maior que a quantidade de elétrons. Como o próton tem carga positiva, por isso que ele tem essa carga positiva aí. Neste caso do potássio, quer dizer que ele perdeu um elétron, por isso que ele está com a carga mais aí. Agora, no caso do flúor, ele também é um íon, mas especificamente o nome desse íon é ânion. E aí o ânion é uma forma iônica que a gente tem de representar o átomo, que é referente quando o átomo ganha elétrons. Ou seja, a quantidade de elétrons dele é maior que a quantidade de prótons. Como os elétrons têm carga negativa, e ele vai ter mais elétrons, então ele vai ter mais carga negativa, por isso que ele aparece com essa carga menos aí, tá? E aí a gente vai chegar nas especificidades, que são os isótopos, os isóbaros e os isótonos, tá? Então presta atenção nisso aí. Os isótopos, pessoal, são espécies que vão ter o mesmo número atômico, ou seja, vai ter o mesmo número de prótons. Esse P aqui, ó, de isótopos, iso vem de igual, tá? E esse P dos isótopos é porque tem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Só que para ser isótopo tem que ter o mesmo número atômico e as massas têm que ser diferentes. Como eu já tinha falado anteriormente lá quando a Mayara tinha falado de isótopos, isótopos entre si, os elementos que formam isótopos entre eles são o mesmo elemento químico. Eu já até dei esse exemplo em sala de aula para vocês quando eu falei da reação de fusão nuclear. Eu até comentei com vocês que a gente tinha 3 tipos de hidrogênio, que era o prótio, que é esse primeiro exemplo aqui, o deutério, que é esse segundo exemplo aqui, e o trítio, que é o terceiro exemplo. Todos eles são hidrogênios, todos eles são o mesmo elemento químico. E eles só são o mesmo elemento químico porque eles têm o mesmo número atômico, que é o menor número que representa o elemento químico. E além de eles terem o mesmo número atômico, eles têm massas diferentes. Então, não basta ter só o mesmo elemento químico, o mesmo número atômico, na verdade. Eles têm que ter o mesmo número atômico, que é o número de prótons, e massas diferentes. Então, não existe isótopos entre si que são elementos químicos diferentes, não. Porque se tem o mesmo número atômico, tem que ser o mesmo elemento químico, tá? Então, isótopos, mesmo número atômico e massas diferentes. E os isóbaros? Isóbaros, eles vão ter números atômicos diferentes e vão ter massas iguais. Então, olha só, vocês estão vendo que eu coloquei aí, são átomos de elementos diferentes, vão ser elementos diferentes porque os números atômicos, ó, são diferentes, que é o menor número que representa o elemento químico, mas as massas deles vão ser iguais. Como eu tinha falado, o número de massa de um elemento químico é representado pela letra A. Igual estava aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ó, o número de massa a gente representa pela letrinha A aqui, ó, a maiúscula. Então, quando a gente fala de isóbaros, iso vem de igual.
Esse Azinho aqui é porque tem a mesma massa. Então, eles vão ter números atômicos diferentes e massas iguais. É o contrário de isótopos. E os isótonos vão ser elementos químicos diferentes entre si, que vão ter o mesmo número de nêutrons. Quando a gente olha para esse exemplo que a gente tem aí, 90 e 92 são exemplos de qual partícula subatômica? Nesse caso aí, ele representa o que esse 90 e esse 92? Número de prótons. Número atômico que é igual ao número de prótons. Isso. 232 e 234. Massa. Isso, é a massa. Que são prótons mais nêutrons, certo? Certo. Beleza. Se isótonos, ó, iso vem de igual. Os isótonos têm que ter o mesmo número de nêutrons. Então, esse Nzinho aqui, porque o número de nêutrons é igual. Como que eu faço para achar o número de nêutrons em um elemento químico? É o número de massa menos o número de prótons. Isso. A massa menos o número de prótons. Então, quando a gente faz aqui, ó, 232 menos 90, quanto que dá isso? 142. Isso, 142. Então, o número de nêutrons do tório é 142. Vamos fazer do urânio também. Então, o número de nêutrons do urânio. 234 menos 92 também é 142. Então, como eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos entre si, ok? E aí, para a gente fechar, faltam as espécies isoeletrônicas. O próprio nome já nos induz a pensar o que é isoeletrônico. Iso vem de igual. Eletrônicos vem de elétrons. Então, eles têm o mesmo número de elétrons, tá? Então, presta atenção. Nesse caso aí, que a gente tem na tela aí para vocês. Só um minutinho, pessoal. Nós temos algumas representações referente ao enxofre e ao cloro aí. Primeira pergunta que eu quero fazer. O enxofre e o cloro que estão aí na tela são espécies neutras? Não. Eles são o quê? Eles são íons. 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 Ânions. No caso do enxofre, ele é um cátion ou um ânion? Ânion. Ânion. Então quer dizer que ele ganhou ou perdeu elétrons? Os dois são ânions. Ganhou elétron. Ganhou quantos elétrons? 2. O primeiro ganhou 2. O E o cloro segundo- também, já falaram aí, ele é um ânion porque ele ganhou elétrons, então ele ganhou quantos elétrons? 1. Perfeito. Então vamos falar aqui de cada um. Quais são as partículas subatômicas de cada um? Quantos prótons tem o enxofre? 16. 16. Que é o número atômico, que é o menor número. Quantos nêutrons tem o enxofre? 16 também. 16 também. Como é que eu cheguei nesse número? Eu fiz 32, que é a massa, 32 menos menos 16. 16, que é o número atômico. Isso, 16. Perfeito. Quantos elétrons tem o enxofre? 18. 18. Porque esse 16 é o número de prótons e ele tem carga 2 menos, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele tem 2 elétrons a mais que o número de prótons. Então, são 18 elétrons. Isso é um 8, eu juro. Vamos lá para o cloro. Qual é o número de prótons do cloro? 17. 17. Número de nêutrons? 23. Opa, 18. Ah, é. Buguei. 18. Você faz 35 menos 17 e dá 18. Foi conta errada mesmo. Qual é o número de elétrons? 18. 18. Por que é 18? Se ele tem 17 prótons e tem uma carga menos 1, quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, ele tem um elétron a mais que prótons. Então, ele tem 18 elétrons. Eles não têm a mesma quantidade de elétrons? Sim. Sim. Então, são espécies isoeletrônicas. Beleza? Da mesma forma que a gente tem aqui, ó, o neônio e o cátion do sódio. Olha só, a gente está comparando
uma espécie que é fundamental ou neutra, que é o neônio, e uma espécie que é iônica, que especialmente é um cátion que tem carga positiva. Vamos fazer dos dois aqui também, ó. Deixa eu só apagar aqui. Do neônio. Qual que é a quantidade de prótons do neônio? 10. 10. Opa. 10. Quantidade de nêutrons? 10 também. 10 também, porque eu fiz 20 menos 10. E a quantidade de elétrons? 10. 10, porque ele é neutro, então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Vamos para o cátion do sódio agora. Qual que é o número de prótons do cátion do sódio? 11. 11. Quantidade de nêutrons? 12. 12. 23 menos 11. Isso. 12. Qual que é a quantidade de elétrons? 10. 10. Por quê? Se ele é um cátion, quer dizer que ele perdeu elétrons. Se a carga dele é mais 1, quer dizer que ele perdeu um elétron, então ele tem um elétron a menos que prótons. Se ele tem 11 prótons, então vai ter 10 elétrons. Então eles têm o mesmo número de elétrons. Então são espécies isoeletrônicas. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Aqui você está mostrando o que é um átomo neutro e o que é um íon. A gente já explicou, né? O átomo neutro tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, que é a quantidade de cargas positivas e negativas. E os íons são espécies que têm cargas positivas e ou negativas. E aí tem a ver com a questão de ganho ou perda de elétrons. Quando ganha elétrons é o ânion, e aí tem carga negativa. Quando ele perde elétrons é o cátion, e aí ele tem carga positiva. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sim. Então tá. Então, a gente já fechou metade deste capítulo. Vou parar só rapidinho aqui. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Só a sua foto. Né? Então tá bom. Então a gente vai continuar esse capítulo. Oxi, peraí, senhor. E aí nós vamos continuar aqui nossa aula. Peraí. Cadê? Nós vamos entrar na parte de teoria quântica. Cadê? Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só compartilhar a tela que vocês acharam. Me lembra de mandar esses arquivos para vocês, gente, senão eu esqueço. Estão vendo aí? Amados? Sim. Ah, então tá bom. Então presta atenção. Olha só. Nós vamos chegar num ponto da aula agora, que é a parte de teoria quântica. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque quando a gente fala de modelo atômico, vocês lembram bem de Dalton, de Thomson, até de Rutherford. Só que nesse ponto aqui, tem alguns detalhezinhos que eu sei que tem gente que às vezes tem dificuldade, ou às vezes nem viu isso na escola, dependendo de qual foi o nível aí de ensino básico que vocês tiveram. Mas não é difícil, eu só peço que vocês tenham muita atenção em relação a isso, que a gente vai precisar desse conteúdo para outras discussões que nós vamos fazer posteriormente, tá? Então, olha só. Quem não estiver entendendo, me fala, me pergunta, porque a gente vai discutir isso aí. Primeira coisa que eu quero falar, pessoal, é a questão de diferenciar um espectro contínuo e um espectro descontínuo. Alguém consegue me falar o que é um espectro contínuo e um espectro descontínuo, de modo geral, assim, de forma simples?
Ou não consegue me falar? Se brigar, não, hein? Um de cada vez. Eu não sei. Não sabe? Eu acho que o aspecto. Peraí, mãe. O espectro descontínuo é aquele que não representa todas as frequências Todas de as luz? frequências de quê? De todas as frequências de quê, Maiarinha? De ondas luminosas? Alguma coisa do tipo? Isso, basicamente é isso. Vamos pensar, porque aqui nós vamos falar, na teoria quântica, nós vamos falar de comportamento da luz também, tá? De um modo indireto e direto também. A teoria quântica, pessoal, quando a gente fala de luz, acho que você já deve ter ouvido falar de algum modo, que a luz é um tipo de onda eletromagnética. Vamos lembrar que ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam tanto em meios materiais quanto no vácuo, tá? E especificamente a luz, que é uma onda eletromagnética, ela é composta por quantas cores? Infinitas. Infinitas não, tem um número específico. Tem gente falando comigo. 7, isso, Giovana e Natália, isso, 7 cores. E aí, as 7 cores que compõem o espectro de luz da luz branca, no caso, né, que é o espectro de cores da luz branca, que a gente está falando aqui, ele é composto por essas cores que estão aqui, ó, que é o vermelho, o alaranjado, não é laranja, laranja é fruta, viu? O amarelo, o vermelho, o azul, o anil e o violeta. O anil, pessoal, pega o espectro de cores assim, tá? Ele é um roxo que não é roxo e um azul que não é azul, tá? Ele tá entre o azul e o violeta aí. Tanto que eu brinco com os alunos que você escreve 3 letras Vs e entre cada 2 Vs, ó, tem um V aqui, outro V aqui. Em cada 2 Vs você tem 2 As. Tem um V aqui, outro V aqui, tem 2 As entre eles. É um VAV. Então você tem, na ordem, violeta, anil, azul, verde, alaranjado, amarelo, alaranjado e vermelho, que é o espectro de cores da luz branca. Quando você junta todas essas 7 cores lá no disco de Newton e gira aquele disco com essas 7 cores, o disco fica de cor branca, tá? Como a Maiarinha falou aí de modo bem simples, um espectro descontínuo é um espectro onde a gente não vai ter a luz de todos os comprimentos de onda. E um espectro contínuo é um espectro onde você tem todos os comprimentos de onda. Como vocês podem ver aí, ó, no espectro contínuo, que eu até risquei ele todo aí, a gente tem as 7 cores. Violeta, azul, anil, verde, amarelo, alaranjado e violeta. Todos. E vermelho, todas as 7 cores aí. Agora, olha no descontínuo. Vocês estão vendo que tem só alguns risquinhos que aparecem aqui, ó. Vocês conseguem ver essa diferença? Tem só alguns lugares que tem uns risquinhos de cor? Sim ou não? Sim, conseguimos. Pois é. Nesses locais onde eu circulei aí, são os locais onde vai haver a luz, ela vai passar nesses locais. Ela não vai ter uma continuidade. Só em alguns momentos, em algumas regiões, que essa luz vai ser, digamos, incidida, né? Ela vai ser refletida nesse local. Existem regiões aí que a gente tem presentes, alguns comprimentos de onda, que é onde eu circulei, que vão ser separados por regiões negras, que é onde os comprimentos de onda não foram emitidos. Então, a gente pode ter um espectro de emissão e um espectro de absorção, que é esses 2 casos que a gente tem aqui, ó. No espectro de emissão, onde estão as cores mais fortes, que são esses risquinhos, é onde os espectros de cores foram emitidos. A luz foi emitida. Uma parte foi absorvida e isso que está aí em destaque é o que foi emitido. Já no de baixo, é o contrário. Você tem uma região onde esses locais que eu estou destacando neste momento aqui são regiões negras, ó. Nesses locais que eu estou destacando, a luz refletiu ou não?
Ela não refletiu. Ela não refletiu. Por quê? Esses locais que eu circulei aí são locais de regiões negras. E a gente sabe que o preto, digamos, fisicoquimicamente falando, o preto é a ausência de cor. Então, nessa região onde que eu colori não, né, que eu destaquei aí, são regiões onde o comprimento de onda não chegou. A luz só foi emitida nessas regiões aqui, onde eu tenho as cores bem evidentes, que é nessa parte aqui, ó, nessas partes que eu tenho. Então, de modo geral, o espectro contínuo é o espectro onde eu vou ter todos os comprimentos de onda, compõem a luz, e um espectro descontínuo vai ser uma região, vai ser um tipo de espectro onde eu tenho momentos onde há comprimentos de onda de alguns espectros e há separados por regiões onde não há essa emissão desses comprimentos de onda aí, tá? Ô, Álvaro, não tem como eu te falar como uma questão pode cobrar essa questão de espectro, não. Você tem que saber o que é um espectro contínuo e o que é um espectro descontínuo, tá? E que isso, especificamente, vocês vão estudar melhor com... Como é que chama o professor de física seus mesmo? É Marco Túlio, cara. É Bombadinho. Marco Túlio, viajei aqui agora. Marco Túlio vai explicar isso para vocês lá na ótica, quando vocês forem estudar direitinho. Mas você tem que saber a diferença de um espectro contínuo para um espectro descontínuo. Ficou claro para você o que é um espectro contínuo para um espectro descontínuo? Álvaro? Cadê o Álvaro, gente? Sumiu. Ficou? Então, assim, não tem como eu te falar assim, uma questão vai cair dessa forma, não. Tem que saber que a luz, ela é composta, a luz branca é composta por essas 7 cores que eu falei, tá? E se no espectro você tiver todos esses comprimentos de onda, ele vai ser contínuo. Agora, se você tiver um espectro onde não tem todos esses comprimentos de onda, ele vai ser um espectro descontínuo. Tranquilo? Não entendi a pergunta. Absorção, não entendi direito. Como assim? O que você não entendeu? O que é absorção? Ô, Ana Vitória, a questão toda por que você enxerga os objetos? Não é só porque você tem olho, não, viu? Se você não tiver olho, você não enxerga mesmo, não. Mas por que você enxerga os objetos? E enxerga as cores? Por qual motivo? Você sabe me falar? Por causa da luz. Tá. E o que a luz faz que te faz te enxergar? O que a luz faz para você enxergar os objetos? Você sabe me explicar? Tá. Então você só enxerga, não é por causa da luz. A luz te auxilia no processo de visão, porque você consegue enxergar um objeto que a luz, ela chega nesse objeto, uma parte da luz é absorvida por esse objeto e outra parte da luz é refletida, e aí essa reflexão da luz chega nos seus olhos, tá? Então, todo espectro de luz, ele tem uma parte que é absorvida e uma parte que é emitida. Esses detalhes de o que é absorção, o que é emissão, eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, porque isso o Marco Túlio vai tratar com vocês lá na física, especificamente em toda a ótica. Tem que entender que o espectro, ele é composto sobre os espectros contínuos e descontínuos, são formados por um processo de emissão e um processo de absorção. Ele nunca vai emitir 100% e nunca vai absorver, pode até absorver 100%, mas você tem um processo, a luz vai ter um processo que emite, que é quando você enxerga, tudo que você está enxergando é um processo que a luz está sendo emitida até o campo que o seu olho ele é capaz de chegar, que é o campo visual que você tem. Uma parte da luz ela é absorvida. Quando você está enxergando a cor vermelha, por exemplo, acredito que na sua casa todas as lâmpadas sejam brancas. Então você enxerga um objeto que é vermelho, por quê? A luz branca a gente já discutiu, ela é composta pela cor vermelha, alaranjada, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando você soma essas 7 cores, dá o branco, que é a cor da luz que está na sua casa. Quando você enxerga um objeto que é na cor vermelha, o que aconteceu?
Aquele objeto, ele absorveu as cores que ele não tem em comum com ele, que seria o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Ele absorveu tudo isso. Ele emitiu só o que é comum a ele. O que você enxergou? Vermelho. Então, você enxergou o vermelho porque ele emitiu a cor vermelha até seus olhos e as outras 6 cores que compõem a luz branca, ele absorveu. Então, todo o processo de cores, ele é responsável por um processo de emissão e um processo de absorção, tá? Jussara, você entendeu o que é emissão e o que é absorção agora? Legal demais. Maera dando fala. Entendido, gente? Tá? Tanto, ô Jussara, só para você tentar enxergar rapidamente aqui mais uma coisinha que eu queria falar. Se você pegar o espectro de emissão e colocar ele em cima do espectro de absorção, observa só. Esse tracinho vermelho que eu estou circulando aqui no espectro de emissão, ele dá exatamente o local que está faltando no espectro de absorção. O amarelinho aqui também, ó, é justamente o mesmo local que está aqui. Os dois em verde é justamente o que falta. Você consegue ver que o espectro de emissão é justamente o que falta no espectro de absorção? Sim ou não? Consegue? Quando você junta o espectro de emissão com o espectro de absorção, vai te dar um espectro contínuo, que é um espectro onde você tem todas as cores, todos os comprimentos de onda responsáveis aí pelo processo da luz branca, tem essas 7 cores. Ok, gente? Ficou claro essa questão dos espectros aí? Sim. Entendi? Beleza? Então tá bom. Então, olha só. Nós vamos perder de novo 4 minutos da aula. Vamos abrir a aula de novo para a gente continuar, senão eu vou interromper no meio da explicação. Entra de novo aí rapidinho, que a nossa aula ainda tem mais 27 minutos. Vamos lá, que a nossa aula acabou 8h40.